Olá, gente, tudo bem? Saudações prevencionistas, aqui falando o professor Felipe Marzano, novamente, dando continuidade às videoaulas da nossa quarta semana aqui da disciplina de Legislação e Normas Técnicas. Pessoal, agora a gente vai abordar brevemente a MR 27 e vamos abordar a norma regulamentadora de número 28, tá? Então, vou começar a apresentar aqui. Deixa eu colocar na tela, beleza. Pessoal, a MR27, né, só para contextualizar, eu estou trazendo aqui um print da norma, tá? Só para mostrar para vocês que é uma norma que se encontra atualmente revogada, né, gente? Junto com a MR2, são as duas normas hoje que não estão mais em vigor, estão revogadas, tá? Ela trata do registro profissional do técnico de segurança do trabalho, né? Lá nas primeiras aulas a gente falou que isso é regido por uma lei, hoje em dia essa norma não está mais em vigor, tá? Desde 2008 ela não está mais em vigor, ela foi revogada, tá? Tá aqui, ela tinha tido uma última atualização em 1995, essa redação ficou em vigor até 2008 e agora já não vale mais, tá, gente? Então, só estou trazendo aqui para vocês, para que vocês possam ficar sabendo, né, registrar essa informação, tá? E a gente vai partir direto para a NR28, que é a norma regulamentadora que trata da fiscalização e das penalidades. Em algum momento, gente, vocês vão ver que ela fala do marco da interdição, que são possíveis resultados de uma fiscalização dos preceitos legais que regem saúde e segurança do trabalhador, né? E vamos falar de algumas outras coisas também, tá? Então vamos lá, pessoal. Para começar, a NR28 traz os aspectos relacionados à fiscalização, tá? Então, ela diz o seguinte: a fiscalização do cumprimento das disposições legais ou regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador será efetuada obedecendo ao disposto no. E aí ela remete a outros dispositivos legais, tá? Os decretos número 55841 de 1965, o 97995 de 1989, o título 7 da CLT, o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 7855 de 1989 e com base também no disposto nessa MR. Gente, esses dispositivos legais a gente vai falar na nossa live semanal, tá? A gente não vai abordar aqui nas videoaulas. A gente vai brevemente comentar aqui do título 7 da CLT daqui a pouquinho, beleza? Então, a primeira informação, né, que a gente tem então da NR28 é que ela remete a outros dispositivos legais, tá? Que vão falar sobre as questões relacionadas à fiscalização dos preceitos de segurança e saúde do trabalhador. Beleza? Ok. Gente, olha, aos processos resultantes da ação fiscalizadora é facultado anexar quaisquer documentos, quer de pormenorização de fatos circunstanciais, quer comprobatórios, podendo, no exercício das funções de inspeção do trabalho, o agente de inspeção do trabalho usar de todos os meios, inclusive audiovisuais, necessários à comprovação da infração. Então, gente, olha, pode ser que a ação fiscalizadora resulte em um processo, né? Pode ser que resulte num processo contra a organização que está sendo fiscalizada, né? Nesse caso, é facultado, tá? Fui eu que grifei ali, deixei em negrito, é facultado ser anexado qualquer tipo de documento para esclarecer, ou seja, para somar informações ao processo que resultou da ação fiscalizadora. Porque nem sempre na própria ação fiscalizadora
você vai conseguir levantar todas as informações. Então, se houver informações relevantes, é facultado, ou seja, é permitido, tá? Não obrigatório. Para quê? Para pormenorizar fatos circunstanciais, ou seja, para detalhar melhor algum fato, tá? Ou para comprovar alguma coisa, tá? E aí, nesse item, a norma ainda fala que qualquer meio que o agente de inspeção do trabalho possa ter para comprovar a infração que ele está constatando, ele pode usar, inclusive audiovisual, né, gente? Hoje em dia, todo mundo anda com o celular na mão, esse celular ele tem uma máquina fotográfica, ele permite fazer filmagens, tá? Então, a norma ela está prevendo isso. Isso é possível, isso é legítimo, né? Por quê? Para não ficar aquilo a palavra de um contra a palavra do outro. Não, o fiscal foi lá, ele viu algo errado, ele saiu, a organização corrigiu aquela situação e vai alegar, não, olha, aquela situação ela não estava errada, ela sempre esteve certa. Não, olha, ele tem foto, ele tem filmagem, ele pode usar qualquer meio que possa ser útil para comprovar a infração, tá? Copiar documentos, né? Isso aí faz parte das atribuições, né, do exercício das funções do agente de inspeção do trabalho, tá? Reunir os elementos necessários à comprovação da infração por ele identificada. Beleza. Agora, gente, olha aí, o agente da inspeção do trabalho deverá lavrar o respectivo auto de infração à vista de descumprimento dos preceitos legais e ou regulamentares contidos nas NRs urbanas e rurais, considerando o critério da dupla visita, tá? Então, olha aí, gente. Agora, o verbo já é outro, né? Agora o verbo é deverá. Quando o legislador usa deverá, significa que é algo obrigatório, não é facultado a ele, tá? Não é algo discricionário, ele não tem o poder de decidir, tá? Se ele constatou o descumprimento de preceitos legais ou regulamentares, desculpa, pessoal, se ele constatou o descumprimento de preceitos legais ou regulamentares, ele tem o dever de lavrar o auto de infração, tá? A gente aqui ainda não está falando nada de embargo ou interdição, a gente está falando de auto de infração. E aí, gente, o legislador ele fala para considerar o critério da dupla visita, tá? Então, a gente ele vai considerar o critério da dupla visita. Esse é um termo que não está definido aqui na norma, tá, gente? Mas está lá na CLT, por exemplo, né, no título 7 da CLT, que é lá um dos itens, né, um dos dispositivos legais a que a NR8 remete, lá no seu início, né, na introdução, fala o que é o critério da dupla visita, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês essa informação que está na CLT. Olha só, duas possibilidades em que o agente de inspeção do trabalho ele pode realizar a dupla visita, tá? Primeiro, quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis. Então, gente, olha só. O que está falando nesse primeiro item? Olha, vamos supor que agora, em 2025, tá, ocorra uma revisão de alguma das normas regulamentadoras, tá? Uma revisão mesmo assim, bem substancial, completa, que modifique muito algum texto de alguma NR. Vamos supor que mudou lá o anexo que trata
dos limites de tolerância dos agentes químicos da NR15, que é algo que a gente deseja muito que aconteça, né? Tendo em vista que alguns desses limites são os mesmos desde 1978. Beleza, olha, mudou. Foi uma mudança radical. As empresas, elas precisam se adaptar, às vezes até se conscientizar dessas mudanças, tá? Então, nesse caso, olha, é um caso de uma nova lei, no caso da NR, né, é uma nova regulamentação, tá? É algo novo. Então, também o agente de inspeção do trabalho, ele não tem o objetivo de sair punindo os empresários, sair punindo as empresas, né? O objetivo principal é o quê? É promover a saúde e segurança do trabalhador, né? Atuar na promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os trabalhadores do Brasil. Então, nesse sentido, ele não precisa já chegar de cara, como se fala, passando a caneta, né? Ele não precisa chegar de cara já lavrando auto de infração, né? A instrução é o quê? Que ele faça uma primeira visita em caráter de instrução, né? Instrução, ou seja, instruindo acerca do novo regulamento, dos novos limites de tolerância, como proceder, tá? Então, essa é uma primeira visita. E aí, quando ele fizer uma segunda visita, dessa vez já vai ser para verificar se aquela organização está ou não atendendo ao disposto nos novos regulamentos. E aí, no caso dele não estar atendendo, no momento dessa segunda visita, aí vai ser lavrado o auto de infração, porque já tinha ocorrido uma primeira visita com caráter de instrução, tá? Então, isso que é o critério da dupla visita, tá? Então, existe essa primeira previsão para que o agente de inspeção do trabalho faça 2 visitas, e existe mais um que está previsto aí na letra B, olha, em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho recentemente inaugurados ou empreendidos, tá? Então, nesse caso também, olha, você tem um estabelecimento novo, então também se leva isso em consideração, tá? No sentido de um primeiro contato do agente de inspeção do trabalho com esse estabelecimento, com os gestores desse estabelecimento, vai ser no caráter instrutivo, tá? Então, ele vai instruir, ou seja, é o poder público ajudando a organização a promover um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho saudável, tá? Através dessa primeira visita de um agente de inspeção do trabalho que vai instruir, tá? E aí, a partir dessa primeira visita, né, no momento que ele fizer uma segunda visita, essa segunda visita, ela já vai ser a vera, né? Já vai ser para valer. Se ele constatar uma irregularidade, aí sim ele já vai lavrar um auto de infração, né? Se for uma situação que caracteriza um risco grave e iminente, como a gente já viu lá na NR3, ele vai poder embarcar uma obra, intentar um equipamento, um setor de trabalho, alguma atividade, tá? Então, isso aí é o critério da dupla visita que se refere à NR28. Beleza, gente? Ok. Bom, o que mais, gente? Olha, o agente da inspeção do trabalho, com base em critérios técnicos, poderá notificar os empregadores, concedendo prazos para a correção das irregularidades encontradas. Então, gente, olha só, vamos supor que ele, né, encontrou algum tipo de irregularidade, tá? Na empresa que está sendo fiscalizada, alguma irregularidade relacionada à área aí de saúde e segurança do trabalhador, tá? Não é algo que caracteriza risco grave e iminente, ou seja, não há necessidade de embargo nem de interdição, tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode notificar, entendeu? E exigir a correção da irregularidade encontrada, tá? Conceder um prazo para isso, tá?
um prazo para que a organização comprove que corrigiu aquela irregularidade a qual ela foi notificada, tá? E esse prazo, ele pode ir até 60 dias, tá? O prazo máximo que o agente de inspeção do trabalho pode dar para as empresas corrigirem alguma possível irregularidade é de 60 dias, tá? Pode ser menos? Obviamente que sim. Isso aí fica a critério, fica a critério técnico do agente de inspeção do trabalho. Também é importante pontuar isso, tá, gente? Vocês também serão técnicos de segurança do trabalho, então podem argumentar usando critérios técnicos em relação ao prazo, tá? Se o agente de inspeção do trabalho chega para fazer uma fiscalização no local onde você trabalha, como técnico de segurança do trabalho, né? E fala, olha, o prazo é de 10 dias para vocês corrigirem. E se você tem critérios técnicos suficientes, você pode argumentar com esse agente de inspeção. Olha, eu sei que de acordo com o NR28, o senhor pode dar um prazo de até 60 dias. E no caso, olha, por esse motivo, ou seja, expondo critérios técnicos, a gente solicita que seja concedido um prazo um pouquinho maior, tá? Isso no momento ali da inspeção, tá? Para que ele já determine um prazo um pouco maior, tá? Então, é uma possibilidade que você tem, né? Se você domina realmente os critérios técnicos relacionados àquela infração, tá? Você sabe, talvez, que não vai dar tempo de corrigir por algum motivo, né? Então, é algo que você pode até argumentar, tá? Beleza. Gente, o que acontece? E se a organização realmente ela vê que não vai dar tempo dela corrigir aquele problema em 60 dias, ela vai aí correr uma irregularidade ainda maior por não ter corrigido no prazo determinado? Será que ela pode recorrer a esse prazo, né? Então, gente, olha só. A autoridade regional competente, diante de solicitação escrita do notificado, acompanhada de exposição de motivos relevantes, apresentada no prazo de 10 dias do recebimento da notificação, poderá prorrogar por 120 dias, contados da data do termo de notificação, o prazo para o seu cumprimento, tá, gente? Então, olha só, esse prazo de 60 dias, quem é que pode dar um prazo de até 60 dias para correção de alguma irregularidade? O agente de inspeção do trabalho, tá? Aí, olha, a organização, ela sabe que não vai dar para resolver dentro desse prazo. O que ela faz? Dentro de 10 dias, a partir do dia que ela recebeu a notificação, ela precisa fazer uma solicitação por escrito e protocolar essa solicitação na autoridade regional competente, tá? E aí, gente, olha só, se os motivos apresentados forem relevantes, forem considerados motivos relevantes, pode ser que esses motivos sejam aceitos e a autoridade regional competente opte pelo deferimento, né, da prorrogação solicitada, ou seja, que ela realmente prorrogue, olha aí, por até 120 dias contados da data do termo de notificação, o prazo para o cumprimento da correção das irregularidades, tá, gente? Então, existe uma possibilidade de dilatação maior desse prazo de 60 dias, mas quem faz isso já não é mais o agente de inspeção do trabalho, tá? Isso é feito numa esfera superior. Beleza, pessoal? Vamos lá. Olha aí, pessoal, esse prazo pode ser dilatado ainda mais. Pode ser maior do que 120 dias? Olha, até pode. Esse prazo pode até ser maior de 120 dias, mas olha aí, a concessão de prazos superiores a 120 dias fica condicionada à prévia negociação entre o notificado
e o sindicato representante da categoria dos empregados, com a presença da autoridade regional competente. Então, pessoal, olha aí, a NR28 ela já introduziu uma nova figura nessa negociação, um novo ator, que é quem? É o sindicato da categoria dos empregados, tá? Daquela organização, tá? Então, o que acontece? Olha, um prazo até 60 dias, quem vai dar é o agente de inspeção do trabalho, tá? A organização pode fazer um requerimento para esse prazo ser dilatado até 120 dias, tá? E quem vai fazer isso é a autoridade regional competente em matéria de saúde e segurança do trabalhador, tá? E se a necessidade de prazo para correção for ainda maior, olha, aí a autoridade regional competente pode até conceder, mas ela vai envolver o sindicato representante da categoria dos empregados preponderante naquele estabelecimento nessa negociação com o notificado, com a empresa que foi notificada, tá? Então, se houver uma sinalização positiva, né, se essa negociação for resultar, né, num parecer positivo do sindicato, esse prazo pode até ser maior, tá? Obviamente, o governo vai intermediar, né, essa negociação, tá? E pode ser que seja concedido, então, um prazo para o cumprimento da correção das irregularidades maior até do que 120 dias, beleza? Legal, gente. Olha, a empresa poderá recorrer ou solicitar a prorrogação de prazo de cada item notificado até no máximo 10 dias a contar da data de emissão da notificação, tá? Então, olha aí, a gente já falou a questão de solicitação da prorrogação do prazo, tá? Isso pode ser feito por item, né? Pode não, isso deve ser feito por item, tá? Se a empresa foi notificada em mais de um item, ela vai solicitar a prorrogação do prazo para correção de um item específico, não é de todos, tá? Se ela for pedir de todos, ela precisa apresentar uma justificativa relevante, né? Para cada item que ela está pedindo a prorrogação do prazo, tá? Senão ela vai ter que fazer dentro do prazo estipulado lá inicialmente e só vai poder demorar mais tempo para corrigir aqueles que realmente ela pedir e conseguir obter a autorização para prorrogar aí a correção, beleza? Então, gente, para solicitar a prorrogação ou ainda para recorrer, que é algo que a empresa também pode fazer, ela pode recorrer. Olha, eu não concordo eu não concordo com esse auto de infração, eu não concordo com esse elemento aqui que o agente de inspeção do trabalho está mandando eu corrigir. Isso aqui já está de acordo com as normas regulamentadoras, com todas as boas práticas, tá? Então, eu estou recorrendo, eu estou pedindo o quê? Para reconsiderar essa decisão, tá? Então, também é uma opção. Eu posso acatar e realizar dentro do prazo, eu posso acatar, porém solicitar um prazo maior para eu resolver o problema, ou eu posso discordar, tá? E se eu discordar, eu vou recorrer e ver o que a autoridade regional competente tem a dizer, tá? Se eles vão aceitar ou se eles vão manter a exigência que havia sido feita pelo agente de inspeção do trabalho. Ok, gente? Beleza? Olha aí, poderão ainda os agentes da inspeção do trabalho lavrar auto de infração pelo descumprimento dos preceitos legais ou regulamentares sobre saúde e segurança do trabalhador, à vista de laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou por médico do trabalho devidamente habilitado. Olha aí que interessante, gente. O agente de inspeção do trabalho ele pode lavrar um auto de infração sem ter ido lá fazer uma fiscalização presencial, pessoal, tá? Se ele tem um laudo técnico, olha aí, gente, emitido
por um profissional de nível superior da área, ou seja, um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho, devidamente habilitados, ele pode até lavrar um auto de infração com base nesse laudo técnico, tá? Ele pode fazer isso sim, tá? Então, é uma previsão da NR28, ok? Beleza, gente. Pessoal, olha, a gente abordou até aqui a parte da NR28 que aborda a fiscalização, tá? A gente vai agora parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai abordar a parte que fala das penalidades, tá? Começando pelo embargo ou interdição. Beleza, gente? Então, por enquanto, eu agradeço a atenção de todos vocês, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente.